Estamos apresentando Nacional Jovem. Estamos de volta agora em Brasília, 2h22. E olha que beleza, já temos na linha o Thiago de Almeida para bater um papo com a gente sobre o Dia Internacional do Amigo, que foi ontem. Só lembrando que no Brasil, gente, a gente também tem uma data nacional aí para comemorar o Dia do Amigo, que é o dia dia 18 de abril, né? Mas como o dia 20 de julho é uma data aí que tem sido comemorada no mundo inteiro como Dia do Amigo, então o Brasil também está adotando, segundo o Gustavo Lúcio, nosso produtor, que está fazendo sim com a cabeça. Então, gente, a gente vai bater um papo com o Thiago de Almeida, ele que é psicólogo e especialista em relacionamentos amorosos, né, Thiago? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Juliana. Boa tarde para todos os ouvintes da Nacional Jovem, tudo bem? Tudo jóia, Thiago. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. E eu já queria começar o nosso bate-papo, Thiago, te perguntando uma coisa. Essa necessidade de se relacionar com outras pessoas é uma coisa que é do ser humano mesmo? Sim, Juliana, ter amigos realmente é uma necessidade humana que nos acompanha por toda a vida. Ela se manifesta desde os primeiros anos da nossa infância. A propósito, o próprio Aristóteles já falava, né, um filósofo antigo, falava que a amizade é uma alma dividida em dois corpos, para realmente verificar essa questão da identificação que a gente tem com outro ser humano e a escolha e a trazida dele para a nossa vida. Uhum. E você falou uma coisa que me lembrou outra, você falou da identificação, né? Muitas vezes a gente busca amizades que tem a ver com a gente, tem os mesmos gostos, mas também acontece, né, Thiago, às vezes de você sentir aquela simpatia com uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com você e às vezes são amizades que duram aí para a vida inteira, né? Sim, amizades e amores, eu acredito, Juliana, que são uma loteria, realmente. Até tem um versículo da Bíblia que fala que encontra um bom amigo encontra um tesouro. Nem todos têm essa chance de encontrar bons amigos ou bons amores, mas aqueles que o encontram realmente são pessoas satisfeitas e até os estudos mostram que viver sozinho realmente é prejudicial à saúde, tá? Traz muitos malefícios, esse isolamento, né, acarreta alterações para a gente em nível de pressão sanguínea, diminuição do sono, problemas de memória, alterações do sistema imunológico, obesidade, sedentarismo, alcoolismo e até mortalidade. Não sei se você sabia, mas realmente ter um círculo social adequado faz com que as pessoas vivam até mais do que 20% do tempo que estava previsto para elas viverem. Caramba, Thiago, eu não sabia não. Então ter bons amigos faz bem à saúde, é isso? E pouco importa se essa amizade é de longa data ou não. Realmente, em outras palavras, estarmos integrados a um círculo social reduz todos os malefícios relacionados ao estresse da solidão, tá? Uhum. Esse senso de sociabilidade entre os amigos é um fator relevante para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos, tá? E lembrando também que ter muitas amizades não é necessariamente mais benéfico do que possuir apenas um bom amigo. Thiago, agora você tocou num ponto X da questão, né? Porque, principalmente na juventude, na adolescência, né? O pessoal faz coleção de amigos, até pelas redes sociais, tem gente que tem 1000 amigos, mas amigo mesmo não é bem assim, como você disse, né? São os tesouros, né? A gente pode contar... Minha mãe dizia, Thiago, que os amigos a gente conta nos dedos de uma das mãos. É verdade isso? Sim, realmente. A gente pode apresentar identificação de valores, gostos e se associar a diversas pessoas, porque o ser humano é um ser gregário, é um ser que se associa a outros por diversos interesses, e há interesses positivos e negativos. Positivos, por exemplo, em participar de grupos sociais, construir trabalhos em comum, crescer juntos na carreira, e outros interesses que são negativos, por exemplo, usar o outro como cúmplice de determinado crime, como a gente vê hoje em dia, até nos noticiários, que a gente percebe que a amizade é um caminho para, inclusive, desestruturar outras vidas. Uhum. É verdade, às vezes os amigos acabam influenciando a gente, tanto para coisas boas, né, como para outras coisas. A gente tem que estar ligado, né, Thiago? Tem que ficar esperto com isso, né? A minha mãe mesmo já falava que os amigos são como nuvens, sejam os bons ou sejam os maus. Quando você já se percebe, você já está dentro dessa rede, desse
entorno, né? Uhum. E você falando agora disso, né? Quando você percebe, você já está dentro da rede. Acontece muito de você, quando anda muito com uma pessoa, tem um amigo muito próximo, você acabar adotando algumas características dessa pessoa, às vezes o jeito de falar, e aconteceu o contrário também? Sim, porque os amigos têm, é claro, aquela preocupação, inclusive, dos pais que falam assim, que não quer que os filhos se desvirtuem com más companhias. Mas o que a gente esquece também, nós podemos ser más companhias, más influências para outras pessoas, que quer por essa identificação de valores, a gente não percebe mais esses padrões que a gente vivencia, por exemplo, de egoísmo, de egocentrismo, podem ser compartilhados e transmitidos e influenciar os nossos amigos, que vão ser, por exemplo, pessoas mais exclusivistas ou pessoas mais abertas. Nesse sentido, realmente, as amizades influenciam sim. Ou ainda, o que eu compartilho com os meus amigos. Se eu compartilho, por exemplo, idas a um templo, a uma igreja, ou realmente, se eu compartilho de fumar com eles um cigarro de maconha ou uma droga ilícita, né? Uhum. Então pode influenciar tanto para coisas ruins como para coisas boas também, né, Thiago? De repente você passar a gostar de um estilo de música porque aquela sua amiga gosta muito e aí você acha ela legal e começa a achar aquela música legal também. Pode acontecer, né? Sim, os nossos amigos são os nossos maiores incentivadores para a gente, por exemplo, se cuidar melhor. Muitas vezes parar de fumar, parar de beber ou procurar alguma ajuda médica específica diante de algum sintoma físico importante. Só que também, como eu falei, eles podem ser facilitadores para nos aproximar de situações e problemas que realmente a gente talvez não tenha recursos para sair deles uma vez dentro. Uhum. E aí nessas horas, né, Thiago, eu já citei minha mãe, você já citou a sua, a família parece que tem uma sensibilidade para perceber essas coisas, mãe principalmente, né? Já fala, olha, cuidado com essa amizade, vale a pena dar um voto de confiança para a família nessas horas também, né? Sim, até porque os familiares são pessoas que têm seus interesses, eles não são neutros, querem o nosso bem, mas vão sempre estar por perto para nos ouvir, nos ajudar a enfrentar os momentos difíceis, com ou sem as amizades que nos proporcionam momentos felizes ou insatisfatórios. Bacana. E eu posso dizer também, Thiago, você falou aí, né, como os amigos trazem benefícios para a saúde mesmo e tudo. Eu posso dizer que quem tem amigos tem uma tendência menor a desenvolver um quadro depressivo, por exemplo? Ah, sim. Como eu disse, né, há muitas enfermidades relacionadas ao isolamento social, tá? E esse isolamento social produz vamos colocar assim, está relacionado com o aumento de uma substância chamada cortisol, tá? O cortisol faz com que as pessoas, faz parte de um sistema de alarme das pessoas, para que quando, por exemplo, alguém chegar aí na rádio falando, está tudo pegando fogo, a gente se preocupe realmente com a nossa própria sobrevivência, só que essa substância, em excesso, realmente causa um estresse que vai cumulativamente acarretando quadros crônicos, né, e relacionados a essas enfermidades, a esses malefícios, como eu disse, do estresse da solidão. Porque, como eu disse, né, os amigos, eles facilitam alguns processos, né, por exemplo, o enfrentamento de situações difíceis, até, por exemplo, quando a gente vivencia dentro da nossa própria família, com amigos, a gente tem com quem contar. Tá? Uhum. Só que, é claro, como eu disse, vale para os dois lados. Para a gente ser, de fato, amigos do outro, é necessário tanto estar em momentos de saúde como na doença, em funerais e casamentos, em cirurgias e celebrações. Uhum. E eu acho ainda que as amizades desde a infância, né, fazem a gente exercitar os relacionamentos assim em sociedade. Então, quando você tem um amigo, não dá para você fazer todas as suas vontades. E aí, quando você tem um amigo, uma amiga, você aprende isso, que você tem que ceder um pouquinho, já faz parte aí para uma vida adulta saudável, imagino, né, Thiago? Sim, isso faz parte da socialização, tá? Porque, como você disse, realmente o amigo tem, por mais opiniões e valores que sejam compartilhados, a gente percebe que ele tem a sua vida própria, o seu histórico próprio, e isso nos faz crescermos como seres humanos, porque a gente entende o ponto de vista do outro, se coloca no lugar do outro,
assim como o outro vai ter empatia, se colocar no nosso lugar, e a gente vai crescer juntos, né, nessa amizade, como você mesmo disse, tem amizade de longas datas. Uhum. Agora, Thiago, na sua opinião, o amigo virtual, ou então aquele amigo por correspondência, que lá na Amazônia ainda existe muito, também tem seu valor, Thiago? É importante também? Sim, eu acredito